Vamos analisar os cortejos de Mário de Andrade, por Eduarda Kusler, Isadora Miller e Mariana Alves. Monotonias das minhas retinas, serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Todos os sempre das minhas visões, bom giorno caro. Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades. Nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. Ó, os tumultuários das ausências. Pauliceia, a grande boca de mil dentes, e os jorros dentre a língua trissuca, de pus e mais pus de distinção. Giram homens fracos, baixos, magros. Serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Estes homens de São Paulo, todos iguais e desiguais, quando vivem dentro dos meus olhos tão ricos, parecem uns macacos. Em primeiro lugar, podemos perceber que na obra, o autor estabelece uma crítica ao comportamento padronizado dos habitantes de São Paulo, o que seria uma crítica à monotonia, em virtude da modernidade e do capitalismo instalados na cidade, assim havendo a construção de um padrão sem espaço para a poesia ou para a alegria. Além disso, o autor relaciona a padronização de comportamentos a uma crise de identidade na cidade, pois há a imitação do modelo cultural europeu. Ademais, as mudanças advindas da modernidade acabam eliminando a singularidade do indivíduo, já que todos acabam seguindo a mesma tendência e, ao mesmo tempo, as personalidades são massificadas, evidenciando a vaidade e o egoísmo das pessoas. Outro sim, Mário de Andrade revela as desigualdades sociais da época, em que, enquanto uma parte da população seguia um padrão inspirado na Europa, em que as pessoas eram consideradas iguais, o resto era empurrado às periferias, o que evidencia a desigualdade. Dessa forma, o autor expressa um sentimento de revolta a São Paulo, em que os habitantes estão sendo desumanizados, podendo ser comparados a macacos. Além disso, há a presença de um vocabulário não poético, pois o poema apresenta palavras incomuns que se tornam desconfortantes aos olhos do leitor, como pus e jorros. Também há a ambiguidade, em que Mário de Andrade realiza uma crítica às monotonias de São Paulo e, ao mesmo tempo, menciona as palavras serpentinas, que dá um tom festivo à cidade. Desse modo, o texto demonstra ambiguidade, pois ora fala de homens desgraçados pela modernidade e ora fala de momentos de celebração e festejo. Podemos perceber que a musicalidade da obra é marcada pela desordem, em que são lidas diferentes percepções acerca de um mesmo local. Assim, há o cruzamento de pontos de vista distintos e de questionamentos sobre as transformações de São Paulo e de seus habitantes, proporcionando ao leitor uma mistura de linhas melódicas. A obra escolhida que dialoga com o poema Os Cortejos, de Mário de Andrade, é Construção Social no Desespero, de Suzano Correia. No desenho, podemos ver homens no formato de tijolos, todos iguais e uniformes, excluídos de qualquer individualidade. A partir disso, podemos estabelecer uma relação com o poema, uma vez que o texto aborda a desumanização dos homens na cidade. Além disso, podemos ver nas expressões de desespero dos homens sua inquietação proveniente do confinamento de sua individualidade em uma forma uniforme. Assim, essa observação pode ser relacionada com a revolta presente no poema, a crítica à cidade que engole os homens. A obra produz também um efeito agoniante no espectador, uma vez que se utiliza de figuras não esteticamente agradáveis e de expressões incômodas. Assim, o espectador se sente desconfortável. Um efeito semelhante é produzido pelo poema. Ao usar palavras não agradáveis, como pus, Mário de Andrade desconcerta o leitor. Não é um vocabulário esperado na poesia. Além disso, o poema possui uma desordem, decorrente da ambiguidade, mais uma vez incomodando o leitor. Nesse sentido, o desenho Construção Social no Desespero e o poema Os Cortejos dialogam entre si. Uma situação recente que se assemelha ao poema Os Cortejos é a vulnerabilidade dos trabalhadores informais brasileiros, principalmente na pandemia. A primeira relação parte do trecho Homens iguais e desiguais. Apesar de todos os indivíduos serem considerados iguais, isso não se aplica praticamente. Segundo dados divulgados pelo portal G1, a pandemia impactou mais severamente as mulheres, por serem maioria no trabalho doméstico, e negros por serem maioria no setor informal. Nesse viés, esses grupos são ainda mais prejudicados, uma vez que,
por muitas vezes não terem carteira assinada, não têm amparo dos direitos trabalhistas e nem remuneração. Embora o poema de Mário de Andrade critique especificamente São Paulo, diversas cidades também podem ser comparadas a uma boca de mil dentes. Conforme a revista Exame, o trabalho informal é a maioria em cerca de 60% dos municípios brasileiros. A partir disso, é possível inferir que a informalidade, além de abranger grande parte da população, coloca grande parcela dos trabalhadores em risco. Não tem amparo correto, mais uma vez. Nesse sentido, as cidades ainda concentram desigualdades enormes, girando os homens fracos. A vaidade e futilidade expostas em Os Cortejos também se fazem presentes nos dias atuais. Notícias relatando a vulnerabilidade das empregadas domésticas no tempo de pandemia, como a do Eu País, expõem o egoísmo de seus patrões. Muitas são obrigadas a trabalhar e correrem risco de se contagiar e de contagiar outros. Dessa maneira, esses trabalhadores são prejudicados em decorrência da vaidade dos patrões. A desumanização presente no poema também se reflete no nosso dia a dia. Os trabalhadores informais são obrigados a escolher entre passar fome, uma vez que sua renda vem desse trabalho, ou se contagiar com o Covid-19. Nesse sentido, vemos que falta a esses indivíduos a garantia mais básica de vida, os direitos humanos. Assim, a desumanização do trabalhador informal assemelha-se ao apresentado por Mário de Andrade. Portanto, a vulnerabilidade enfrentada pelos trabalhadores informais, principalmente em tempos de pandemia, ilustram a temática do poema Os Cortejos, muito bem, apesar de existir quase 100 anos de diferença entre as épocas. Após a leitura do poema de Mário de Andrade, torna-se claro que a obra permanece moderna até os dias de hoje, pois várias marcas do dia a dia se destacam, uma delas sendo a vaidade. O maior exemplo dessa característica na atualidade são as redes sociais. Nesse ambiente virtual, todos exibem a perfeição de suas vidas, cheias de filtros na espera de curtidas. Todavia, não há realidade na exibição só desses momentos, já que todos sabemos que também existem dias ruins em que nosso cabelo não é perfeito e nossos corpos não são idealizados. Ademais, um aspecto extremamente atual que pode ser relacionado ao poema é a questão do egoísmo em tempos de pandemia. Esse assunto pode dividir-se em vários problemas, como a compra excessiva de produtos e alimentos para estoque, que traz como consequência a falta de suprimentos para as famílias que não têm verba para estocar, e sim adquirir seus produtos a cada semana. O exemplo ainda mais claro de egoísmo no ano de 2020 são as pessoas que se recusam a obedecer à quarentena, ao passo que uma loja não segue as indicações e seus atendentes não usam máscara, isso se torna uma negligência à saúde da população. Isso se torna evidente na imagem ao lado, em que as pessoas não estão cumprindo as ordens de isolamento social e causando aglomerações. Nesse sentido, as temáticas trabalhadas por Mário de Andrade em Os Cortejos ainda são atuais, o que torna o poema moderno.